Acho muito importante a gente, né, para você que está em casa aí, tem um familiar, um amigo seu, pega uma caneta e anota os passos, porque, tipo assim, é muito complicado, eu falo isso, né, só quem passou já sabe, né, de você ficar sem ter uma luz, sem saber a quem recorrer. E aí, né, tipo assim, quem tem coragem de ligar para um amigo, pedir uma informação, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive informação privilegiada, né? Porque muitos amigos médicos, então você tinha quem recorrer. Mas, infelizmente, às vezes, uma senhora, alguém que está assistindo em casa, está passando exatamente esse problema, está sofrendo calado, porque, de repente, né, o familiar está gritando em casa e aquela pessoa ela vai tentar botar pano quente na situação. E como você bem falou, é a pior solução possível, né? Sim. Então, assim, para quem tem... Porque, assim, outra coisa que é muito importante a gente falar, que, enfim, você é uma profissional que atende tanto assim, você trabalha no governo e atende de forma particular. Sim. A gente tem todo tipo de público que está assistindo a gente aqui, das pessoas que podem, sim, buscar a ajuda de um profissional de forma particular para poder ter um tratamento mais como eu poderia dizer, Mais personalizado. mais personalizado, mas a gente vai falar disso daí daqui a pouco, mas também tem pessoas que não têm acesso. E elas têm que saber, eu acho que justamente, provavelmente, se a gente fazer uma pesquisa aí, provavelmente esse é o público que mais tem problema, né? Sim. Que eles não sabem a quem recorrer, tem vergonha, né? E fica com receio de ligar para o SAMU, né? Então, assim, quem passa por isso, doutora, qual é a primeira coisa que tem que ser feita quando a pessoa tem um surto? O que você tem? Quais são as abordagens? Né? Bom, primeiramente leigo, né? a gente vê se essa pessoa está se colocando em risco ou colocando terceiros em risco. Isso é o principal, assim, se ela está se machucando ou ameaçando familiares, dizendo que vai agredir, que vai matar, que vai quebrar, né? Então, quer dizer, ela está colocando a sociedade em risco, outras pessoas em risco e ela própria, né? E ela própria, eu vou lá, vou pular da ponte, vou pegar o meu carro e vou lá, né, pular da ponte. Então, quer dizer, ela está se colocando em situação de risco. Isso é considerado uma emergência psiquiátrica. A emergência psiquiátrica, ela precisa ser atendida, né, em questão de horas ali. Não dá para esperar marcar uma consulta, seja ela ambulatorial ou via CAPS, não dá para a gente esperar, porque o paciente precisa sair dessa crise, né? Então, a gente orienta que essas pessoas que estão em crise, elas possam ir para os atendimentos ou hospitalares, se ela tiver um plano de saúde, ou se ela já for paciente do CAPS, né? Existem os Centros de Atenção Psicossocial. Aqui em Porto Velho nós temos um do estado, um do município, um infantil e um só para tratamento de álcool e drogas, né? Que é o de dependência química. São poucos CAPs para a população enorme que a gente tem, né? Então, a demanda lá é muito alta. Tem a Policlínica Oswaldo Cruz, mas para este tipo de atendimento mais complexo, o caminho é o seguinte, via SUS. Esse paciente ele precisa ser levado, a família precisa ou levar ou chamar o SAMU, o Corpo de Bombeiros, para que ele seja levado até a UPA. Da UPA, ele vai ser regulado para o local onde vai ter o psiquiatra. Então, pode ser em Porto Velho, se for fora de Porto Velho, tem os hospitais que são referência também fora da nossa região, né? De Paraná também tem, se eu não me engano, tem psiquiatra lá. Então, assim, primeiro ir para a UPA e de lá ele vai ser regulado, né? Aqui, no caso da capital, ele vai para a UPA, ele é atendido, ele é avaliado clinicamente, porque é aquilo que nós falamos no início, né? Precisam ser descartadas aquelas causas orgânicas que estão gerando essa crise. Então, ele é atendido primeiramente por um médico clínico geral. E, se constatado uma doença psiquiátrica, ele vai ser encaminhado para avaliação psiquiátrica, né? E essa avaliação, geralmente ela é feita no Hospital João Paulo II. E aí, se houver a indicação de internação naquele momento, existe o hospital de retaguarda nosso, que é o Hospital de Base Ari Pinheiro, né? Que é onde tem os leitos próprios, a equipe própria para isso. Uhum. Agora, no caso de uma urgência, uma crise de ansiedade, né? O paciente anda com insônia, não está bem, tem apresentado palpitações, desconforto, quer dizer, uma urgência. Ele já pode aguardar uns 2, 3 dias para ser atendido, né? Ele não vai perder a vida por causa daquilo ali. Isso aí já pode ser agendado via consulta médica, né? Então, a gente pode agendar via consultório, ou via Policlínica Oswaldo Cruz, ou pelos CAPs mesmo, que ele pode ir direto ao CAPS, onde ele vai receber o acolhimento,
né? Então, já é uma condição de urgência, diferente da emergência. Mas é importante a gente não retardar nenhum dos dois tipos, né? Desses atendimentos, que são tão diferentes, mas se uma urgência começa a não ter ajuda, uma hora ela pode se tornar uma emergência, né? Então, encorajar as famílias e a nós mesmos, né? De ter essa informação, porque se eu não estou bem, eu vou buscar ajuda. Claro, Eu não vou esperar eu chegar no fundo do poço, né? Eu estar ali melancólico, triste, poxa, né? Sem conseguir trabalhar, né? Sem conseguir dar atenção para os meus filhos, sem conseguir dar atenção para o meu marido, né? Eu não vou esperar chegar nesse ponto para buscar ajuda, né? Eu não vou esperar perder tudo. É o que eu sempre falo, né? E o paciente, lembrando, porque assim, as pessoas normalmente, né, tratam o paciente com algum tipo de transtorno como um estorvo. A realidade é essa, né? Então, assim, a realidade é que o cenário ideal é que você, com a ajuda do profissional, traga essa pessoa para convivência, né, familiar, normal, ali, entendeu? Sim. E você tem condição de fazer isso com a ajuda do profissional. Sim, vale salientar isso daí, né? Porque você tem naquela fase de negação, não, aqui não tem resolver e tal, vou trancar dentro do quarto e tal. Não. Hoje você tem condição, né, doutora? Se bem acompanhado, né? Inclusive, faço a indicação de uma excelente médica, a doutora Andressa Policy, que está aqui para poder ajudar você nisso. Para trazer essa pessoa para o convívio, né? Tá ali, sentar à mesa com a família e tal. O que eu mais escuto, assim, quando os pacientes começam a ficar bem, né? Doutora, por que eu não vim aqui antes? Por que eu não cheguei aqui antes? Porque se eu tivesse chegado aqui há 2, 3 anos atrás, a minha vida teria sido completamente diferente. As minhas escolhas, as minhas decisões. Porque se a pessoa convive com um sintoma por muito tempo, uma tristeza, que ela acha que ela é uma pessoa triste. Eu tenho vários pacientes que chegaram para mim, eu sou uma pessoa triste. Quer dizer, você é triste, mas você é triste desde quando? Aí a gente vai ver, tem um momento em que ela se tornou mais triste do que o habitual, né? Depois de ter vivenciado, às vezes experimentou alguma fase de luto, um luto não vivido, né? Algo que não foi tratado adequadamente ou não foi dada a devida atenção. Então, a pessoa convive com a tristeza como sendo parte dela. E a gente precisa combater esse aspecto. A gente pode ser melhor, a gente pode aliviar os sintomas para que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, tomar decisões melhores, ser mais produtiva, sim, para ela mesma, né, para os filhos, para a família, no trabalho, e até ser uma pessoa menos retraída, porque a própria retração e essa questão do isolamento social, a própria família coloca, como você mesmo citou, né, esse paciente mais isolado ali, mas o próprio paciente também assume essa condição de isolamento, porque o isolamento social é um sintoma da depressão. Então, quando os pacientes vão melhorando, primeira coisa que eles vão ficando mais sociáveis, eles conseguem conversar melhor, eles conseguem já se organizar melhor, né? Então, tem a rotina, o que eu falo, das microtarefas, né? Vamos começar pelas microtarefas, arrumar a cama primeiro, escovar os dentes, se vestir, trocar de roupa, escolher a roupa que você vai usar hoje. Então, não vamos começar vamos começar a fazer triatlo e tudo. Não dá pra outra, né? Vamos lá, você pode chegar lá. Vamos começar com a caminhada, poxa, né? Se você conseguir descer do prédio, sair da sua casa, dar a volta no quarteirão, calçar um tênis. Então, eu começo sempre com esses micropassos e a pessoa, ela percebe que ela vai melhorando e fala, nossa, como que pode? Minha vida mudou, né? Minha vida mudou. E para nós, enquanto profissionais, é muito gratificante. Assim, você vê mesmo que aquela pessoa saiu daquele estado. E assim, eu tinha paciente que não andava de avião, que não pegava um elevador para ir na casa de um amigo, assim, não subia o elevador. Então, quer dizer, ia de escada. E mesmo assim, tinha medo de altura. Então, quer dizer, se tivesse algum evento no último andar do prédio, não ia. Descartava. Então, ou seja, já isso, comportamentos evitativos. Não ia porque tinha fobia. Né? Tive uma paciente até que eu acompanhei, que foi um caso bem interessante. Uma senhora que ela nunca viajou de avião na vida. A filha amava viajar, ela não conhecia a praia, não conhecia o mar. Meu Deus.
E aí nós iniciamos um tratamento para ela. Ela já tinha sintomas ansiosos, não só relacionados ao avião e tudo, mas outros sintomas também. E ela conseguiu viajar, foi para Pernambuco recentemente até, e me comprou um chaveirinho, me ligou de lá. Tia Dudu, eu vou levar você na doutora Andressa, tia Dudu. Foi muito emocionante para mim, porque para uns era só um chaveiro, mas para mim teve um significado enorme, assim, ela conseguiu ir, sabe, depois de tanto tempo, olhar o mar, ver o mar. Então, assim, são sintomas que a gente vai acomodando e achando que são normais. E não, né? Não precisam ser. A gente pode tratá-los abandonando o preconceito, né? Abandonando esse estigma, abrindo um pouco mais a mente para as terapias, para as próprias medicações, sim, porque elas têm um impacto muito positivo quando bem indicadas. Hoje em dia, remédio não é para sedar ninguém, não é para dopar ninguém, não é para ninguém ficar dependente. A pergunta que eu mais escuto no consultório, doutora, mas e depois, para fazer o desmame desse remédio, eu vou ficar dependente dele? Maioria dos antidepressivos não causa dependência. O que causa dependência são outros tipos de medicações, geralmente ansiolíticos, no qual os pacientes vão lá, tomam por conta própria, eles compram nas farmácias sem indicação médica, tomam do jeito que quer, na hora que quer, né? Começa a fazer uso para dormir. A gente tem várias polêmicas, né, com medicações mais recentes, inclusive a polêmica do Zolpidem, não sei se você já... Né, do Rivotril, do famoso clonazepam. Enfim, são medicações que elas têm sua utilidade na psiquiatria, mas se a pessoa faz uso abusivo, é claro que o potencial de dependência vai ser muito maior, o risco é muito maior, né? Então, eu sempre falo, faça o tratamento com orientação médica, nunca sozinho, né? Porque vai funcionar bem se você fizer com orientação médica. Isso aí que você tocou num ponto muito importante, né? Porque essa questão da automedicação, rapaz, todo profissional que vem aqui tem uma queixa com relação a isso daí, né? Porque, assim, né? O que você vê de farmácia surgindo nas cidades é um negócio absurdo, né? Eu acho que tem mais farmácia do que escola, né? A gente tira por aí, né? Sim. Você vai aqui na Jorge Teixeira, aqui, enfim, sei lá, deve ter umas 20 farmácias na Jorge Teixeira, né? Por baixo, né? E assim, né? Isso é um caso complicado, né? Porque, enfim, né? Quando se fala de ansiolítico, né? Ele tem esse efeito que, na verdade, vai trazer o sono dele ali, mas tem o ônus também que você paga, né? Porque, às vezes, não é somente essa questão de ter o sono, né? Muitas vezes o sono de qualidade também não vem proveniente também aí, né? De uma medicação. De repente, uma falta de atividade física, uma porção de outras coisas que podem estar interferindo aí no sono aí.